Quando senti o cuspe da minha própria filha atingir o chão da casa que construí com tanto amor e ouvi suas palavras cortarem meu coração como navalhas. Você me dá nojo. Eu soube que algo havia morrido dentro de mim naquele momento, mas eu não imaginava que, junto com essa morte, estava nascendo a mulher mais forte que eu jamais conheci. Se essa história está tocando seu coração, se inscreva no canal agora e deixe seu like para acompanhar histórias reais de transformação que podem mudar sua vida também. Sua história pode ser a próxima. Permita-me contar o que ninguém viu acontecer. O que ninguém quer que você saiba sobre o que realmente significa ser descartada pela própria família, após décadas de dedicação incondicional. O que significa descobrir que o amor que você deu incondicionalmente foi interpretado como fraqueza, dependência, algo nojento. Era uma tarde cinzenta de quinta-feira quando minha vida desmoronou completamente. Eu havia passado a manhã inteira preparando o almoço favorito dela. Lasanha de berinjela, exatamente como ela gostava desde pequena. Arrumei a casa com o carinho de sempre. Coloquei flores na mesa, escolhi a louça bonita. Minha filha havia me ligado dizendo que precisava conversar sobre algo importante. E meu coração de mãe já estava em alerta. Ela chegou com uma fúria que eu não reconheci. O rosto dela estava transformado por uma raiva que parecia acumulada há anos. Nem olhou para a mesa posta, nem percebeu o esforço que eu havia feito. Entrou como um furacão e foi direto ao ponto. Mãe, você precisa sair de casa. Não aguento mais sua presença sufocante, sua necessidade patética de ser importante na minha vida. Você me dá nojo com essa dependência doentia. As palavras saíram como socos no estômago. Fiquei ali, parada, tentando processar o que estava ouvindo. Minha própria filha, de 28 anos, estava me expulsando da minha própria casa. Mas o pior ainda estava por vir. Você não entende? Você é um peso morto na minha vida. Cada vez que você liga, cada vez que aparece aqui, cada vez que tenta se fazer necessária, você me sufoca. Eu tenho vergonha de você. Foi então que ela cuspiu no chão. Um cuspe deliberado nojento bem na minha frente. Como se eu fosse a coisa mais desprezível que ela já havia visto. Você me dá nojo. Ela repetiu. E saiu batendo a porta. Fiquei ali sozinha, olhando para aquele cuspe secar no piso que eu mesma havia escolhido e polido tantas vezes. Não chorei. Não gritei. Algo muito mais profundo aconteceu naquele momento. Pela primeira vez em décadas, enxerguei com clareza absoluta quem eu havia me tornado aos olhos dela. Ou melhor, em quem eu havia permitido que me transformassem. Peguei minha bolsa, apanhei as chaves do carro e saí. Não para sempre, embora ela pensasse que sim. Saí para encontrar a mulher que havia perdido no caminho. A mulher que existia antes de eu me convencer de que minha única função na vida era servir e agradar. Mal sabia ela que naquele instante de supremo desprezo havia acordado algo que dormia há tanto tempo que eu mesma havia esquecido de sua existência. Minha dignidade. E essa descoberta mudaria absolutamente tudo. Naquela primeira noite longe de casa, hospedada num hotel simples no centro da cidade, eu me olhei no espelho do banheiro e não reconheci quem estava ali. Onde estava a jovem determinada que um dia fui? A mulher que tinha sonhos próprios, opiniões firmes e uma vida que não dependia da aprovação de ninguém? Minha avó sempre dizia uma frase que eu havia esquecido completamente. Filha, dignidade é como ouro. Pode ficar enterrada por anos, mas quando volta à superfície, brilha igual. Ela costumava repetir isso enquanto costurava na antiga máquina Singer, sustentando nossa família depois que meu avô morreu jovem. Vovó Teresa era uma mulher pequena de corpo, mas gigante de personalidade. Viúva aos 35 anos, com 4 filhos para criar, jamais abaixou a cabeça para ninguém. Trabalhava de dia numa fábrica de tecidos e à noite fazia costuras para fora. Seus dedos viviam machucados pelas agulhas,
mas seu orgulho permanecia intacto. A dignidade ninguém tira de você, ela me ensinou. Você é quem escolhe te entregar ou guardar. Eu havia sido criada por essa mulher forte, independente, que me mostrou que ser feminina não significava ser submissa, que amar não significava desaparecer, que ser mãe não significava anular-se completamente. Lembrei da adolescente que fui. Eu tinha personalidade marcante, namorados que me respeitavam, amigas que admiravam minha determinação. Pagava minhas próprias roupas trabalhando aos fins de semana numa loja de departamentos. Escolhia meus horários, tomava minhas decisões, sonhava em ser professora de literatura. Tinha planos. Queria viajar pela Europa, escrever um livro sobre as histórias que minha avó contava, formar uma família onde todos fossem respeitados igualmente. Era dona do meu destino e orgulhosa disso. Mas em algum momento dessa jornada, essa mulher forte havia desaparecido. Quando? Como? Por quê? A resposta começou a se desenrolar naquele quarto de hotel silencioso. Primeiro casamento. Esposa de verdade coloca o marido em primeiro lugar. Ouvi tantas vezes. Maternidade. Mãe que presta se sacrifica pelos filhos. Repeti como um mantra perigoso. Gradualmente, meus gostos pessoais se tornaram irrelevantes. Meus sonhos, luxo desnecessário. Minha voz, um incômodo. Cada decisão passou a ser filtrada através do que seria melhor para outros, nunca para mim. Onde estava a neta da Dona Teresa? A jovem que enfrentava qualquer desafio de cabeça erguida? Ela estava ali, no fundo do meu peito, apenas adormecida. E pela primeira vez em décadas, senti saudade de mim mesma. Saudade da mulher corajosa que fui, da personalidade única que havia enterrado sob camadas de abnegação. O telefone tocou várias vezes naquela madrugada. Era ela, minha filha. Deixei tocar. Não por vingança, mas porque precisava ouvir o silêncio da minha própria companhia primeiro. Precisava reencontrar minha voz antes de voltar a usá-la. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Curiosidade sobre mim mesma. O que eu gostava de comer quando ninguém estava olhando? Que tipo de filme eu escolheria se não precisasse agradar ninguém? Que roupas usaria se vestisse apenas para me sentir bem? Eram perguntas simples, mas revolucionárias. Porque há anos eu havia parado de me fazer essas perguntas. Havia me tornado um reflexo dos desejos alheios, um eco das necessidades familiares. Mas a mulher forte ainda estava lá, respirando baixinho, esperando ser acordada. 3 dias depois daquele episódio devastador, sentada numa cafeteria qualquer, comecei a entender como havia construído minha própria prisão emocional, tijolo por tijolo, ano após ano. Quando me tornei mãe, algo em mim se reprogramou de forma obsessiva. Não foi o instinto maternal natural que todas esperávamos. Foi algo muito mais perigoso. Cada lágrima dela se transformou numa emergência pessoal. Cada necessidade, numa missão sagrada. Cada desejo, no meu propósito central de vida. Ela precisa de mim. Eu me convencia, mesmo quando ela claramente queria espaço. Sou a única que realmente a entende, mesmo quando outros ofereciam ajuda genuína. Uma boa mãe sempre se sacrifica, mesmo quando o sacrifício começou a me apagar completamente. Lembro perfeitamente do aniversário de 15 anos dela. Passei 3 semanas planejando cada detalhe de uma festa que julgava perfeita. Acordei às 5 da manhã para decorar cada canto da casa. Cozinhei pratos elaborados durante horas. Recebi todos os amigos com sorrisos forçados e gentilezas exageradas. Quando a festa terminou e todos foram embora, ela veio até mim com uma expressão que jamais esquecerei. Constrangimento misturado com irritação. Mãe, você exagerou demais. Foi embaraçoso. Meus amigos ficaram comentando como você é intensa demais. Aquelas palavras me cortaram fundo, mas engoli a dor como sempre fazia. Ela está cansada.
Racionalizei internamente. Adolescentes sempre reclamam. Me consolei. Não conseguia enxergar o que realmente estava acontecendo. Eu havia me tornado sufocante na tentativa desesperada de ser indispensável. Os anos seguintes foram uma escalada dessa dinâmica tóxica. Quanto mais ela tentava se afastar, mais eu me aproximava obsessivamente. Quanto mais independente ela buscava ser, mais útil eu tentava me provar. Criamos um ciclo vicioso onde minha autoestima dependia exclusivamente da minha capacidade de resolver todos os problemas dela. Financiei faculdade particular caríssima, apartamento completamente mobiliado, carro 0 quilômetro. Não porque ela implorou por essas coisas. Ela nem sempre pedia. Eu oferecia compulsivamente, achando que era minha obrigação. Não porque eu nadava em dinheiro. Pelo contrário, me endividei pesadamente para bancar esse estilo de vida. Mas eu genuinamente acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ela vai entender quando amadurecer. Me consolava nas noites insones. Um dia ela vai agradecer por tudo que sacrifiquei. Eu realmente acreditava nisso. Porém, o que realmente aconteceu foi muito mais cruel. Criei uma relação onde eu era simultaneamente indispensável financeiramente e desprezada emocionalmente. Ela dependia dos meus recursos, mas me odiava por criar essa dependência. E eu, completamente cega pelo meu próprio martírio, não conseguia perceber que estava destruindo nossa relação familiar. Transformei maternidade em escravidão voluntária. Ela se tornou uma patroa cruel. E eu uma empregada que trabalhava de graça, pedindo desculpas por existir. O pior é que eu achava isso normal, saudável, até bonito. Isso é amor de mãe. Eu dizia orgulhosa para as amigas. Mas amor verdadeiro não humilha, não sufoca, não cria dependências doentias. Amor verdadeiro ensina independência, cultiva respeito mútuo, celebra crescimento. Eu não estava amando minha filha. Estava me viciando nela. Durante aquela primeira semana de reflexão forçada, as lembranças começaram a emergir como peças de um quebra-cabeças que eu havia me recusado a montar. Os sinais estavam todos lá, brilhando como luzes vermelhas de alerta que eu deliberadamente interpretei como decoração de festa. O primeiro alarme soou quando ela começou a evitar meus abraços. "Estou com pressa, preciso sair", se tornaram suas palavras de escape favoritas. Eu interpretava como correria natural da juventude, estresse dos estudos, qualquer coisa, exceto o que realmente era: cansaço genuíno da minha presença invasiva. Depois vieram as visitas cada vez mais espaçadas e mecânicas. Ela chegava, comia rapidamente qualquer coisa, pegava dinheiro emprestado para algum gasto urgente e desaparecia novamente. Tenho compromissos inadiáveis. Era a justificativa padrão. Eu ficava radiante apenas por vê-la, mesmo que fosse por 15 minutos de conversa monossilábica. As ligações telefônicas foram minguando progressivamente até virarem grunhidos educados. Tá. Depois conversamos melhor. Eu falava sozinha, relatando detalhes do meu cotidiano, fazendo perguntas que ela respondia com suspiros audíveis. Mas continuei ligando religiosamente, todos os santos dias, como se fosse um ritual sagrado. O sinal mais devastador foi quando ela parou completamente de me incluir em sua vida real. Namoros que eu descobria por acaso através de conhecidos mútuos. Empregos novos que ficava sabendo por terceiros. Decisões importantes tomadas sem nem ao menos me informar. Eu havia me tornado uma estranha inconveniente na vida que ajudei a construir e sustentar. Ela está muito ocupada construindo-lhe o futuro. Eu me justificava. Jovens são naturalmente reservados mesmo. Racionalizava teimosamente. É apenas uma fase típica de independência. Eu insistia em acreditar. Mas a realidade, que só consegui enxergar depois daquele cuspe humilhante no chão da nossa sala, era infinitamente mais dolorosa.
Ela não me via mais como figura materna respeitável. Me enxergava como uma obrigação social inconveniente. Uma conta mensal que precisava ser paga com visitas rápidas. As amigas dela me cumprimentavam com aquele sorriso constrangido de quem sente pena alheia. Os namorados dela me tratavam com polidez forçada, claramente instruídos sobre como lidar com a mãe problemática. Eu era conhecida no círculo social dela como a que não consegue soltar, a que liga demais, a que não tem vida própria. E o mais trágico é que elas estavam absolutamente certas em suas observações. Enquanto eu me esforçava obsessivamente para ser a mãe perfeita, havia me transformado na pessoa mais imperfeita que ela conhecia. Alguém sem limites saudáveis, sem dignidade pessoal, sem existência independente. Alguém que definia completamente sua identidade através da necessidade constante de aprovação alheia. Cada "não posso sair hoje porque ela pode precisar de mim", que eu pronunciava. Cada convite social que declinava porque minha prioridade é estar disponível. Cada relacionamento romântico que sabotei porque ninguém vai entender nossa conexão especial de mãe e filha. Eu havia criado um monstro emocional de 2 cabeças. Ela se sentindo sufocada e culpada pela minha falta de vida própria. Eu me sentindo rejeitada e incompreendida por ela não valorizar meus sacrifícios grandiosos. O dia que ela cuspiu no chão e declarou seu asco, não foi uma explosão irracional de raiva juvenil. Foi o resultado inevitável de anos acumulados de desrespeito mútuo. Ela desrespeitando meus sentimentos básicos, eu desrespeitando sistematicamente todos os limites que ela tentava estabelecer. No 10º dia da minha ausência voluntária, enfrentei uma verdade aterrorizante que me manteve acordada até o amanhecer. Eu não fazia a menor ideia de quem era sem ela como referência constante. Acordava automaticamente às 6 da manhã, horário sagrado em que sempre telefonava para verificar se ela havia tomado café adequadamente. Ficava segurando o celular, discando e desligando compulsivamente, porque pela primeira vez em anos não tinha uma desculpa plausível para invadir o início do dia dela. Caminhava pelo supermercado em piloto automático, enchendo o carrinho com produtos que ela adorava. Iogurte de morango, biscoitos recheados, aquele shampoo caríssimo que ela usava. Chegava no caixa e percebia o absurdo. Estava comprando para alguém que havia me banido da própria existência. Passava em frente às vitrines do shopping e mentalmente selecionava roupas que ficariam lindas nela. Assistia a programas de televisão, pensando se ela acharia interessante. Lia notícias e automaticamente formulava comentários que compartilharia com ela. Cada momento consciente do meu dia era filtrado através da lente da existência dela. A pergunta que me assombrava era devastadoramente simples. Quem sou eu quando não estou sendo mãe dela? Tentei desesperadamente lembrar da última vez que havia feito alguma coisa por puro prazer pessoal, desconectada de qualquer função familiar. Não consegui encontrar uma única memória recente. A última vez que saí com amigas sem passar 2 horas falando exclusivamente sobre ela e seus dramas. Não existia registro. A última vez que assisti um filme inteiro sem pausar para mandar mensagem perguntando se ela estava bem. Impossível localizar. A última vez que tomei uma decisão baseada apenas no que eu queria, sem considerar como isso afetaria minha disponibilidade para ela. Simplesmente não havia acontecido. Minha identidade havia se fundido tão completamente com o papel materno que eu não conseguia mais distinguir onde terminava a mãe e começava a mulher. Não era uma mãe que também possuía outras dimensões. Eu era exclusivamente uma extensão ambulante dos desejos e necessidades dela. No 3º dia daquele hotel impessoal, descobri um antigo diário esquecido no fundo da minha bolsa. Página após página, documentando minuciosamente os problemas dela, as conquistas dela, os relacionamentos turbulentos dela. Minha própria vida aparecia apenas como cenário,
como pano de fundo decorativo para o drama principal, que sempre era a existência dela. Hoje ela conseguiu finalmente o emprego na empresa dos sonhos. Ela brigou com o namorado atual. Estou muito preocupada com seu estado emocional. Preciso urgentemente ajudá-la com a mudança para o apartamento novo. Será que ela está se alimentando corretamente morando sozinha? Onde estavam registradas minhas próprias conquistas pessoais, meus medos individuais, meus sonhos esquecidos, minhas reflexões sobre a vida? A resposta era cristalina e devastadora. Eu havia deixado completamente de existir como pessoa independente. Tinha me transformado voluntariamente num satélite emocional, orbitando ao redor da vida dela, sem luz própria, apenas refletindo palidamente o brilho alheio que considerava mais importante que minha própria luminosidade. O mais trágico dessa descoberta foi perceber que, ao fazer isso, não havia me tornado uma mãe melhor ou mais amorosa. Pelo contrário, tinha me transformado num fardo sufocante. Alguém cuja felicidade dependia inteiramente da performance alheia. Alguém desesperado por relevância, invasivo por necessidade, patético por dependência emocional. Pela primeira vez, consegui compreender genuinamente por que ela havia cuspido no chão. Não era ódio cruel por mim. Era desespero claustrofóbico pela própria libertação de uma relação que havia se tornado tóxica para ambas. Foi no 12º dia que algo extraordinário aconteceu. Acordei sem aquela ansiedade familiar, corroendo meu estômago. Pela primeira vez em anos incontáveis, abri os olhos e não senti aquela urgência desesperadora de verificar se ela estava segura, se precisava de alguma intervenção, se havia alguma crise emocional para administrar. O silêncio dos meus próprios pensamentos era quase ensurdecedor. Tomei o café matinal devagar, saboreando cada gole, lendo o jornal inteiro, não apenas as seções que poderiam interessá-la como tópico de conversa. Escolhi uma blusa azul porque gostei genuinamente da cor vibrante. Não porque ela aprovaria ou criticaria minha escolha. Saí para caminhar pelas ruas da cidade sem destino específico, sem pressa artificial, sem a necessidade constante de justificar meu paradeiro para alguém. E então aconteceu algo que não experimentava há décadas. Ri espontaneamente. Uma placa mal escrita numa pequena lanchonete dizia: "Vendemos salgadinhos frescos e café requentado." Era completamente bobo, mas me fez explodir numa gargalhada genuína e libertadora. Quando foi a última vez que isso havia acontecido? Quando foi a última vez que experimentei alegria pura, totalmente desconectada de qualquer drama ou necessidade familiar? Naquele momento de risos soltos, reencontrei um fragmento precioso de mim que pensava ter perdido para sempre. Decidi fazer algo revolucionário. Entrei numa livraria. Não para pesquisar livros de autoajuda sobre relacionamentos familiares complicados, mas por puro prazer pessoal. Peguei um romance histórico, me acomodei numa poltrona confortável no fundo da loja e li por 3 horas consecutivas. A mulher que emergiu naquela tarde ensolarada era alguém que eu conhecia intimamente, mas havia abandonado no meio do caminho. Era curiosa, intelectualmente ativa, perfeitamente capaz de se entreter sozinha. Possuía opiniões próprias sobre política, arte, literatura. Tinha senso de humor afiado e personalidade marcante. Impulsivamente disquei o número da Marina, uma antiga colega de trabalho que havia se afastado gradualmente, conforme eu me tornava cada vez mais obcecada com os dramas domésticos. "Eu não sabia se você ainda gostaria de manter contato." Ela confessou com honestidade dolorosa. "Sempre que nos falávamos nos últimos anos, você só conseguia falar dela. Eu tentava dividir novidades sobre minha carreira, meus netos, minhas viagens, mas você sempre redirecionava a conversa de volta para os problemas dela." A sinceridade machucou, mas foi incrivelmente libertadora. Quantas outras amizades valiosas havia destruído com minha obsessão materna?
Quantos relacionamentos significativos havia sacrificado no altar da maternidade tóxica. Eu senti muito sua falta. Marina continuou generosamente. A mulher inteligente e espirituosa que você sempre foi. Espero sinceramente que ela tenha voltado para ficar. E estava voltando mesmo. Gradualmente, como alguém recuperando a visão depois de muito tempo na escuridão total, eu estava me redescobrindo. Não como mãe frustrada, mas como indivíduo completo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi profundamente sem verificar o celular compulsivamente, sem me preocupar se ela estava bem, se havia comido adequadamente, se precisava de alguma coisa. Dormi o sono reparador de quem finalmente havia encontrado paz interior. O telefone permaneceu em silêncio. E esse silêncio, ao invés de me angustiar, começou a soar como música. A segunda semana trouxe uma revelação ainda mais profunda e perturbadora. Eu não havia apenas perdido minha identidade ao longo dos anos. Havia conscientemente a entregado, pedaço por pedaço, na construção de uma prisão emocional que eu mesma chamava de amor incondicional. Comecei a fazer um inventário mental devastador de todas as vezes que pronunciei "não posso", quando na realidade queria gritar "sim", mas ela não ficaria satisfeita. Viagens dos sonhos que cancelei porque ela poderia eventualmente precisar de mim. Relacionamentos promissores que sabotei porque ninguém compreenderia nossa ligação especial. Oportunidades profissionais que recusei porque minha prioridade absoluta é ela. A lista mental era infinitamente longa e esmagadoramente deprimente. Roberto surgiu nas minhas memórias como um fantasma de oportunidades perdidas. Um homem gentil e carinhoso que conheci há exatos 3 anos numa palestra sobre literatura brasileira. Ele me convidou insistentemente para jantares românticos, demonstrava interesse genuíno na minha personalidade, me fazia rir com piadas inteligentes. Mas eu sempre inventava desculpas elaboradas. Minha filha está atravessando um período emocionalmente delicado. Ela necessita de atenção materna total agora. Não é o momento apropriado para relacionamentos. Roberto desistiu naturalmente, claro. E eu me convenci hipocritamente de que havia feito a escolha moralmente correta, que era uma mãe exemplarmente dedicada, que ela ficaria orgulhosa da minha lealdade inabalável. Mas a verdade crua era completamente diferente. Eu sentia pavor de descobrir felicidade independente dela. Terror de que, se encontrasse satisfação pessoal genuína, ela percebesse que não era o centro absoluto do meu universo. E se não fosse o centro gravitacional da minha existência, talvez me abandonasse definitivamente. Era um medo completamente irracional, mas emocionalmente paralisante. Preferi deliberadamente me manter pequena, limitada, eternamente disponível, para garantir que ela jamais questionasse minha devoção maternal. O resultado catastrófico foi exatamente o oposto do planejado. Ela me desprezava precisamente por isso, por eu não possuir vida própria, interessante, por ser previsível demais, por estar sempre ali, como um móvel familiar inconveniente que ninguém tem coragem de descartar. Durante aqueles dias de reflexão forçada, compreendi que havia criado uma dinâmica perversa, onde ela se sentia sufocada e culpada pela minha inexistência pessoal, enquanto eu me sentia constantemente rejeitada por ela não valorizar adequadamente meus sacrifícios grandiosos. Éramos 2 pessoas emocionalmente aprisionadas numa dança tóxica, que nenhuma de nós sabia como interromper. Mas a descoberta mais chocante foi reconhecer que, em algum nível subconsciente e perturbador, eu realmente gostava de ser indispensável para ela. Gostava de ser a única pessoa capaz de resolver seus problemas complexos. Gostava de ser necessária urgentemente, mesmo que isso significasse ser profundamente infeliz. Havia transformado perversamente minha maternidade numa fonte distorcida de poder,
onde meu valor como ser humano dependia exclusivamente da dependência emocional dela em relação a mim. Era uma revelação aterrorizante. Eu não era apenas vítima dessa dinâmica. Era também sua criadora consciente. No 18º dia da minha autodescoberta forçada, tomei uma decisão que deveria ter tomado décadas atrás. Contabilizar matematicamente exato o que havia investido versus o que havia recebido nessa relação desequilibrada. Sentei na mesa do meu quarto de hotel com extratos bancários, comprovantes guardados obsessivamente e uma calculadora. Os números que emergiram eram absolutamente brutais. Financeiramente, R$192 mil nos últimos 5 anos. Mensalidades da faculdade particular caríssima. Apartamento completamente mobiliado. Veículo importado. Roupas de marca. Viagens de férias. Emergências médicas que depois descobri não serem emergências. Empréstimos, que jamais foram sequer mencionados para pagamento. Emocionalmente, milhares de horas ouvindo pacientemente reclamações repetitivas, oferecendo conselhos sensatos que eram sistematicamente ignorados, resolvendo crises que ela mesma provocava deliberadamente, servindo como depósito conveniente de todas as suas frustrações cotidianas. Recebido como contrapartida críticas constantes sobre meu comportamento, visitas relâmpago exclusivamente interesseiras, ligações telefônicas apenas quando necessitava de algo específico, e culminando no desprezo explícito materializado naquele cuspe humilhante. Porém, a contabilidade mais devastadora não era financeira, nem emocional. Era existencial. Havia literalmente pago com minha própria vida, com sonhos eternamente adiados, com relacionamentos que deliberadamente não cultivei, com oportunidades profissionais que deixei escapar, com a mulher extraordinária que poderia ter me tornado. Naquela noite, liguei para o gerente do banco e descobri algo que me deixou completamente estupefata. Ela havia utilizado meu cartão adicional para efetuar compras no valor de R$4.300 nos últimos 4 dias. 4 dias exatos depois de me expulsar de casa, declarando que eu lhe causava nojo. A audácia me deixou temporariamente sem palavras. Mas mais perturbador que a audácia em si foi minha reação instintiva. Minha primeira preocupação automática foi se ela estava enfrentando alguma dificuldade financeira grave que justificasse os gastos excessivos. Mesmo sendo brutalmente rejeitada, humilhada publicamente e banida do lar, meu instinto maternal doentio ainda era protegê-la incondicionalmente, justificar seus comportamentos, colocá-la sistematicamente em primeiro lugar. Foi nesse momento de clareza absoluta que compreendi a profundidade assustadora da minha doença emocional. Não se tratava simplesmente de codependência familiar. Era uma forma sofisticada de autodestruição disfarçada de amor maternal exemplar. Cancelei o cartão adicional imediatamente. Foi o primeiro limite concreto que estabeleci em décadas de relacionamento. Pequeno simbolicamente, mas gigantesco em significado prático. 2 horas depois, o telefone tocou insistentemente. Era ela, visivelmente furiosa porque o cartão havia sido recusado durante uma tentativa de compra. Deixei tocar até cair na caixa postal, mas salvei cuidadosamente a mensagem que ela deixou. Que tipo de mãe faz uma coisa dessas com a própria filha? A ironia da situação era poeticamente perfeita. Que tipo de filha expulsa a própria mãe do lar familiar e depois tem a coragem de reclamar que o cartão de crédito foi cancelado? Pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido completamente. Indignação justificada. Não culpa, não pena de mim mesma, não desejo de reconciliação imediata. Apenas a indignação saudável de quem finalmente reconhece estar sendo abusada sistematicamente. 3 semanas depois daquele cuspe devastador no chão da sala, algo extraordinário começou a florescer dentro de mim. Pela primeira vez em décadas,
Comecei a me admirar genuinamente. Não aconteceu instantaneamente. Foi um processo gradual, como recuperar a sensibilidade depois de uma anestesia emocional prolongada. Primeiro veio a curiosidade renovada sobre minha própria personalidade. Depois, o interesse crescente, finalmente algo que não experimentava há anos. Orgulho próprio legítimo. Durante essas semanas de autorreflexão, descobri que havia desenvolvido habilidades extraordinárias durante todos esses anos de dedicação familiar obsessiva. Sabia gerenciar crises complexas com serenidade, resolver conflitos aparentemente impossíveis, mediar discussões acaloradas, administrar recursos escassos com criatividade impressionante. Havia me tornado uma especialista em psicologia humana. Apenas nunca aplicar esse conhecimento em meu próprio benefício. Decidi fazer um experimento arriscado. Me candidatei para uma vaga de coordenadora numa organização social que trabalhava com famílias em situação de vulnerabilidade. Não porque necessitasse desesperadamente trabalhar. Possuía uma aposentadoria modesta, porém suficiente. Mas porque desejava descobrir se ainda era capaz de contribuir significativamente para o mundo, além da bolha familiar. A entrevista foi surpreendentemente reveladora. Falei naturalmente sobre minha experiência em gestão de crises emocionais, minha capacidade de ouvir sem julgar precipitadamente, minha habilidade para encontrar soluções criativas para problemas aparentemente insolúveis. Evitei cuidadosamente mencionar que havia desenvolvido essas competências sendo mãe de uma filha emocionalmente instável. Consegui a posição sem dificuldade. No primeiro dia de trabalho, conheci outras mulheres com trajetórias similares à minha. Mães que haviam perdido completamente a própria identidade no processo de criação dos filhos. A diferença crucial era que elas haviam conseguido se reconstruir antes de alcançar o ponto de ruptura total que eu havia experimentado. A maternidade pode realmente ser uma profissão de dedicação integral, comentou Silvia, minha nova colega experiente. Mas exatamente como qualquer profissão legítima, precisa ter horários definidos, limites claros e, principalmente, reconhecimento mútuo entre as partes envolvidas. Pela primeira vez, alguém verbalizou precisamente o que eu sentia, mas jamais soubera expressar adequadamente. Eu havia trabalhado como mãe em regime de escravidão emocional voluntária. O trabalho me devolveu algo inestimável. Senso de propósito completamente desconectado da aprovação familiar. Eu era genuinamente competente no que fazia, respeitada profissionalmente, valorizada de forma saudável, onde minha contribuição era reconhecida e adequadamente apreciada. Todas as noites, retornava para meu apartamento temporário com uma sensação que havia esquecido totalmente. Satisfação pessoal autêntica. Pela primeira vez em décadas, possuía algo genuinamente interessante para relatar sobre mim. Sobre meu cotidiano profissional, meus desafios intelectuais, minhas conquistas individuais, minhas reflexões pessoais sobre a vida. Comecei a me olhar no espelho com crescente aprovação. Não era apenas a mãe frustrada de uma filha ingrata. Era uma mulher completa, com feridas cicatrizando e talentos sendo redescobertos. Um mês inteiro havia se passado desde minha partida voluntária, quando ela finalmente apareceu no meu novo local de trabalho. Não havia me procurado em casa, simplesmente porque não fazia ideia de onde eu estava residindo. Não possuía meu novo endereço porque, pela primeira vez em nossa história, eu havia tomado uma decisão importante sem consultá-la previamente ou informá-la dos detalhes. Descobri o meu local de trabalho através de uma conhecida comum. Chegou no final do expediente visivelmente abalada, mas ainda tentando manter aquela postura superior que sempre caracterizou nossos encontros. Precisamos ter uma conversa séria, declarou como se estivesse me concedendo um favor especial. Observei-a atentamente. Realmente observei. Pela primeira vez em anos.
Vi uma jovem de 28 anos que jamais havia enfrentado consequências reais pelos próprios comportamentos. Alguém que sempre contou com uma rede de proteção incondicional, que nunca precisou desenvolver verdadeira maturidade emocional. Podemos conversar tranquilamente, respondi com calma surpreendente. Porém, aqui não é o ambiente adequado. Se desejar, podemos agendar um encontro para amanhã, após meu expediente. A expressão dela se transformou instantaneamente. Ela claramente esperava que eu abandonasse tudo imediatamente, cancelasse compromissos, para dar atenção prioritária aos seus sentimentos, exatamente como sempre fiz durante décadas. O simples fato de eu sugerir um horário específico, em local neutro, durante meu tempo disponível, foi um choque genuíno. Mas é urgente demais para esperar. Insistiu com aquele tom manipulativo familiar. Para você, certamente parece urgente. Para mim, pode aguardar até amanhã sem problemas. Presenciei o exato momento em que ela compreendeu que as regras fundamentais do nosso relacionamento haviam mudado drasticamente. Eu não estava mais disponível 24 horas por dia para suas emergências emocionais. Não era mais uma extensão automática da vontade dela. Havia me tornado uma pessoa com agenda própria, limites estabelecidos e, principalmente, autoestima recuperada. Você realmente está diferente, ela murmurou. E pela primeira vez em anos, detectei algo parecido com respeito genuíno na voz dela. Estou sendo autenticamente eu mesma, repliquei serenamente. Talvez você nunca tenha me conhecido verdadeiramente. Naquela noite, meu telefone tocou insistentemente 5 vezes consecutivas. Não atendi nenhuma das ligações. Não por vingança infantil, mas porque estava participando de um jantar social com colegas de trabalho. Algo que não fazia há anos incontáveis. Estava redescobrindo o prazer genuíno da companhia de pessoas que me enxergavam como indivíduo completo, não apenas como função familiar. Quando finalmente escutei as mensagens de voz que ela havia deixado, percebi algo extraordinariamente interessante. Ela estava demonstrando preocupação real comigo. Não irritação, não exigências. Preocupação autêntica. Onde você está morando? Estou genuinamente preocupada. Por favor, me liga quando puder. Era a primeira vez em anos incontáveis que ela demonstrava se importar sinceramente com meu bem-estar pessoal. A ausência física havia conseguido algo que a presença constante jamais alcançou. Havia me tornado interessante, imprevisível, valiosa aos olhos dela. A distância estava ensinando a ambas lições fundamentais que a proximidade sufocante havia tornado impossíveis de aprender. O encontro foi marcado para uma cafeteria discreta no centro da cidade, território completamente neutro, onde não tínhamos memórias compartilhadas, onde ela não poderia usar nostalgia emocional como estratégia de manipulação. Escolhi deliberadamente chegar 15 minutos atrasada. Comportamento absolutamente impensável no meu padrão anterior. Sempre fui rigorosamente pontual quando se tratava dela, chegando antecipadamente, aguardando ansiosamente, demonstrando que meu tempo era menos valioso que o dela. Ela já estava instalada numa mesa do fundo, visivelmente desconfortável com essa inversão completa de papéis sociais. Pedi meu cappuccino calmamente, me acomodei sem pressa e aguardei que ela iniciasse a conversa. Outro comportamento revolucionário. Não assumir automaticamente o controle da situação. Não facilitar as coisas para ela. Não carregar sozinha o peso emocional do nosso diálogo. Você simplesmente desapareceu. Ela começou, utilizando aquele tom acusatório que conhecia tão bem. Eu me retirei de casa após ser publicamente humilhada. Corrigi com tranquilidade. Não desapareci. Fui cuidar adequadamente de mim mesma. Mas você não informou seu paradeiro quanto tempo ficaria fora. Absolutamente nada. Você me baniu da minha própria residência, afirmando que eu lhe causava repulsa.
Não me pareceu que minha localização fosse sua preocupação prioritária. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos tensos, claramente não esperando que eu relembrasse os acontecimentos com tanta precisão e serenidade emocional. Eu estava extremamente estressada. Falei coisas exageradas que não refletiam meus verdadeiros sentimentos. Não. A interrompi suavemente, porém com firmeza. Você expressou exatamente o que sentia naquele momento. E essa honestidade brutal, por mais dolorosa que tenha sido, representou um presente inesperado. Me mostrou claramente como nossa relação realmente se havia deteriorado. Retirei uma pasta organizada da minha bolsa. Continha levantamentos financeiros meticulosos dos últimos 5 anos, uma cronologia detalhada dos nossos principais conflitos, uma lista sistemática das vezes que ela havia ultrapassado limites básicos de respeito. Trouxe documentação relevante para nossa conversa, declarei, posicionando os papéis sobre a mesa. Porque percebi que tenho operado baseada exclusivamente em emoções, enquanto você opera baseada em conveniência pessoal. Talvez seja momento de operarmos baseadas em fatos concretos. Ela examinou os documentos com uma expressão que jamais havia presenciado anteriormente. Apreensão genuína, misturada com curiosidade involuntária. O que exatamente é isso? É um inventário completo da nossa relação. Quanto investi financeira e emocionalmente, quanto recebi como retorno, que padrões destrutivos se repetiram sistematicamente, que limites foram consistentemente violados. É minha tentativa científica de compreender como chegamos ao ponto onde você cospe no chão e declara que eu lhe causo nojo. O silêncio que se instalou entre nós foi diferente de todos os anteriores. Não era hostil nem desconfortável. Era o silêncio pesado de alguém sendo forçada a encarar a realidade objetiva pela primeira vez na vida. Antes de examinarmos esses documentos, comecei pausadamente. Preciso revelar algo fundamental que você desconhece completamente. Algo que transformará radicalmente sua perspectiva sobre quem possui autoridade para expulsar quem de casa. Ela franziu a testa, evidentemente confusa e ligeiramente inquieta. A residência da qual você me baniu não pertence a você. Jamais pertenceu. O apartamento que considera seu lar está registrado exclusivamente no meu nome. Foi adquirido integralmente com meus recursos, continua sendo quitado mensalmente com minha aposentadoria. Você habita lá há 6 anos consecutivos, sem contribuir com 1 centavo sequer para aluguel, condomínio ou impostos. Observei toda a coloração abandonar o rosto dela instantaneamente. Mas você jamais mencionou por que mães verdadeiras não cobram aluguel das filhas. Porém, filhas respeitosas também não expulsam as mães de casa. Aparentemente, necessitamos restabelecer algumas regras elementares de convivência civilizada. Abri a primeira pasta metodicamente. Extratos bancários detalhados, comprovantes de pagamentos diversos, escritura definitiva do imóvel. 215 mil reais investidos nos últimos 5 anos, sem contabilizar os 20 anos anteriores de sustento integral. Calculei meticulosamente. Gastei aproximadamente R$500 mil com você, desde que completou 18 anos. 500 mil reais investidos em alguém que me considera repugnante. Ela tentou articular alguma resposta, mas ergui a mão gentilmente. Não estou cobrando reembolso. Não desejo dinheiro devolvido. Estou meramente estabelecendo fatos irrefutáveis. Durante todas essas décadas, você viveu sustentada financeiramente por alguém que julga desprezível. Isso certamente deve ter sido extremamente desconfortável para você. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Mas não eram lágrimas de arrependimento sincero. Eram de pânico crescente. Ela estava finalmente compreendendo as implicações práticas reais da nossa discussão. Agora discutiremos o que acontecerá daqui para frente. Prossegui, mantendo o tom calmo, porém inflexível. Você possui 2 alternativas claras.
Primeira, reconstruímos nossa relação de forma madura, com respeito mútuo, limites bem definidos e responsabilidades equitativamente compartilhadas. Isso significa que você assume suas próprias despesas, me trata com dignidade básica e reconhece que sou uma pessoa completa, não uma função conveniente. Pausei estrategicamente para permitir que a informação fosse adequadamente processada. Segunda alternativa. Você mantém a convicção de que representa uma presença nauseante na sua existência. Nesse caso, farei questão absoluta de não incomodá-la mais. Colocarei o apartamento à venda imediatamente, cortarei todos os vínculos financeiros e você poderá experimentar a vida independente que sempre afirmou desejar. O silêncio foi absolutamente ensurdecedor. Pela primeira vez na vida, ela compreendia que suas ações possuíam consequências tangíveis, que não existia mais uma rede de proteção incondicional, me mantendo eternamente disponível para absorver seus caprichos. Não precisa decidir imediatamente, declarei, organizando os papéis na pasta. Porém, precisa decidir rapidamente. Concedo exatamente 1 mês de prazo. Se até lá não estabelecermos uma dinâmica nova, baseada em respeito recíproco, seguirei automaticamente com a segunda opção. Levantei para partir, deixando o dinheiro exato do consumo sobre a mesa. Ah, e sobre o apartamento onde reside atualmente, acrescentei casualmente. O aluguel será de R$ 2.500 mensais, incluindo todas as taxas. Primeira cobrança na próxima semana. Se preferir outros arranjos habitacionais, tem até o final do mês para se reorganizar adequadamente. Vi em seus olhos algo inédito. Medo genuíno das consequências dos próprios comportamentos. E, surpreendentemente, um lampejo de algo que poderia ser respeito nascente.